Vamos então, pessoal, trabalhar agora sobre o Poder Judiciário. O Judiciário é tratado lá nos artigos 92 até o 126. Os alunos normalmente têm um pouco de dificuldade aqui, você vai ver que vai ser tranquilo, tá? Primeiro a gente vai trabalhar as disposições gerais e depois tratar de cada um dos ramos ou dos tribunais superiores. Importante, dentro do Judiciário, o que mais tem caído hoje nas provas de concurso, 2 pontos que vocês normalmente deixam de lado. Conselho Nacional de Justiça, o CNJ é campeão nas provas tanto do Judiciário quanto de fora, tanto faz. Quando se cobra perguntas do Poder Judiciário, muitas são sobre o CNJ e precatórios, tá bom? Tema que vocês, além de não prestarem muita atenção, muitas vezes não dominam muito bem. Você vai ver que eu vou dar um pouco mais de atenção nesses dois aí. Mas antes de trabalhar com as questões pontuais, eu quero trabalhar contigo com aquele organograma que eu sei que você conhece e é velho de guerra, né? Uma coisa que eu peço para vocês sempre tenham paciência, que às vezes eu começo falando algo que você sabe, mas eu vou chegar num ponto em que você não sabe, tá bom? Então se segura aí que vai ser legal. Vamos para cá, ó. Dentro do organograma do Poder Judiciário, só o que está na minha tela já me mostra algumas informações relevantes. Vem aqui para o quadro comigo, ó. Aqui está o organograma do Judiciário de forma simplificada, mas pelo que está aqui, já posso tirar algumas informações. Primeiro, CNJ. Por que o CNJ está vermelhinho ali? CNJ está vermelhinho por uma razão simples. Ele não tem função jurisdicional, não tem jurisdição. O que isso implica dizer? Ele não julga de forma como o juiz aqui, ele não faz revisão judicial sobre os atos. O controle feito pelo CNJ é eminentemente administrativo, ok? Pergunta: o CNJ faz controle externo ou interno do Poder Judiciário? Se você lembrar que ele está dentro do organograma, fica mais fácil de você saber que ele faz controle interno. Uai, se ele faz parte do Poder Judiciário, o controle só pode ser interno, tá bom? Controle externo é quando a instituição é de fora. Aqui eu tenho o Supremo Tribunal e os tribunais superiores. E eu quero que você lembre uma frase da Constituição. O STF e os tribunais superiores têm sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional. Dessa frase eu trago a informação de que o STF não é tribunal superior. Fala o STF e os tribunais superiores. E o que é que o Supremo é? Supremo, está acima dos tribunais superiores, tá bom? Você já deve ter ouvido falar certamente no princípio do duplo grau de jurisdição. Primeira instância ou primeiro grau é a mesma coisa. Primeira instância está aqui, segunda instância está aqui. Aragonês, existe o princípio do duplo grau de jurisdição? Sim, existe. Agora vem a safadeza para a prova, hein? Aragonês, o princípio do duplo grau de jurisdição está expressamente previsto na Constituição? Não. Ele está implicitamente na Constituição? Não também. Oxi, agora lascou. Na verdade, ele existe, mas não na Constituição. Ele existe nos atos infraconstitucionais, tá bom? Não sei você, quando eu comecei a estudar para concurso de tribunal, foi a long time ago, dá até vergonha de falar às vezes, o concurso que eu fiz, o primeiro, na verdade o primeiro que eu passei, foi em 99. Olha a quantidade de tempo que tem aí. Professor, você está meio velho. Pois é, imagina na Copa. Olha só, queridos, na minha cabeça, eu não tinha graduação em Direito, né? Eu primeiro entrei como técnico judiciário para depois fazer a graduação em Direito. Na minha cabeça, o processo começava na primeira instância e vinha subindo de casinha em casinha até um dia chegar no Supremo Tribunal. Se você pensa assim, cuidado, porque isso aí está errado. Na verdade, basta uma informação para você ver que isso tem que estar errado. Existem cerca de 16 mil juízes de primeiro grau. Mas no Supremo só tem 11. Então repara, se tudo subisse para os 11, não tinha como funcionar. A ideia é que os tribunais superiores e o STF funcionem de forma excepcional. Não chegue tudo lá. Na verdade, a regra é parar na segunda instância, parar no chamado duplo grau de jurisdição, ok? Vamos acompanhar então. Aluno é bicho do cão porque vocês adoram inventar mnemônico. E aí aqui nos órgãos do Poder Judiciário vocês também arrumam os mnemônicos para saber a composição de cada um dos tribunais. Vamos testar aí? STF é como mesmo?
somos um time, vou botar aqui, opa, STF, somos um time de futebol. Time de futebol tem 11. Peraí, mas qual a idade para ser ministro do STF? A idade é de 35 a 65. E aí eu tô falando isso aí, você fala, ah, mas isso aí é bobeira, não cai na prova. Então se segura, fica aí e vamos ver se você vai acertar tudo, tá bom? E o STJ, como é que é? O pessoal força a barra aqui. STJ é a idade que Jesus foi para a cruz, 33. Qual a idade lá? 35 a 65. Muito bom, Aragonês. Isso aí eu também já sabia. Tá bom. TST tem quantos? É 30, 100, 3. 30 menos 3, 27. 27, qual é a idade mesmo? Aragonês, 35 a 65. Ai, já posso até preencher os outros, Aragonês. Tá, e o TSE tem quantos? O pessoal troca as letras, né? Fala assim, ó, 7. 7, então tem 7. E qual a idade para o TSE? Primeira observação aqui, ó. O TSE tem 7 ministros. Os 7 ministros do TSE vêm assim, ó. 3 escolhidos pelo STF, 2 escolhidos pelo STJ e 2 pela OAB. Os 3 do STF, um será presidente e outro vai ser vice-presidente. E vai ter um sobrando, né? E um desses caras que vem do STJ vai ser o corregedor. Vê bem. Para o cara ser ministro do Supremo, tem idade máxima, não tem? Qual é a idade? Agora, depois da mudança da Constituição, 75. É a expulsória. Aqui, para ser do STJ também. Mas eu te pergunto, então para ser do TSE, qual é a idade? 35 a Matusalém. Quem é Matusalém? Aquele maluco lá da Bíblia, o Matusa, que teria vivido centenas de anos. Exatamente por conta desse cara aqui, ó. O cara que vem da OAB não tem idade limite. Então o cara pode ter mais do que 75, Aragonês, inclusive? Sim, pode ter mais do que 75, não há problema algum. Então o cara pode entrar aqui até o Matusalém. Lembra aquilo que eu te falei? Cuidado aí que às vezes você não sabe tudo não. Vê bem, e o STM? Somos todos mocinha. Mocinha é quando tem 15 anos, debutante, né? E o STM, como é que funciona lá? Aqui, ó. O STM funciona assim. Dos 15, 10 são militares e 5 são civis. Desses 10 militares, é igual time de futebol. Pensa aí, que tem exército, marinha e aeronáutica. Mas qual é a maior força? Aí você fala, o exército. É claro que você falou isso daí de casa. Então vai ser EMA, 433. Exército, marinha, aeronáutica. Desses 5 civis aqui, me interessa saber que tem uma divisão também. Mas o que mais me interessa aqui é que tem 3 advogados. E desses 3 advogados, olha o problema que aconteceu. Chegou ao Supremo Tribunal Federal uma situação que era o seguinte, ó. O cara era oficial das Forças Armadas na condição de capitão das Forças Armadas, capitão do Exército, e aí se aposentou. Como é que chama a aposentadoria de militar? Ele foi para a reserva remunerada. Quando ele estava na reserva remunerada, antes dele ir, perdão, ele fez direito. Uma vez na reserva, aposentado, né, das Forças Armadas, começou a advogar. Só que ele começou a se destacar na advocacia, por uma razão simples. Ele conhecia as regras militares, por ter vivido como militar, e também tinha o know-how do curso de Direitos. Então era um bom advogado na área militar. Chamou a atenção e chegou a ser indicado para vir para cá, para o STM. Chabu. Ele veio na vaga de civil, na vaga de advogado. Pode? O Supremo falou, ó, negativo. Porque militar não deixa de ser militar. E se ele pudesse, eu teria 11 militares e 4 civis, ok? Então o STM não permitiu que o cara entrasse aqui na vaga de advogado, porque ele nunca deixava de ser militar. E como funciona lá no STM? Para os ministros civis, a Constituição fala que tem que ter mais de 35, não fala idade mínima. E aí, em sala de aula, eu fui e falei, ó, CNJ não tem mnemônico. Só que eu esqueci que aluno é bicho do cão. Eu falei, ó, CNJ tem 15 membros, não tem não. E o aluno falou bem assim, professor, tem mnemônico no CNJ? Não são 15? Aí eu, sim, 15. Escrevi, 15. Aí ele, é porque corno nunca julga. Falei, como é que é, rapaz? Se você falar, professor, corno nunca julga,
conta aí a quantidade de letras, dá 15. Falei, legal, legal. Aí eu falei bem assim, queridos, o CNJ não tem jurisdição. Ele falou, é claro, professor, porque corno nunca julga. Falei, Falei, agora eu quero ver se você vai acertar da idade. Sabe por quê? Aí desafiei o aluno, né? Ele ficou todo cheio. Falei, porque o CNJ, quando foi feito lá na emenda 45/2004, olha que bizarrice, ó. A idade era 35 a 66. Estranho, porque normalmente você vê aqui, ó, 65, 65, 65. Quando tinha idade limite era 65 e não 66. Só para você saber, é uma curiosidade, porque se você aprende, você não decora. Quando foi criar o CNJ, o STJ queria mandar um ministro que já tinha 65 completos. Então ele falou, mexe aí, bota 66, senão o fulano não entra. Coisas do Brasil. Repara, 35 a 66, ok? Para o CNJ. Aí eu falei, mas não é mais assim. Sabe por que não é mais assim? Porque o ministro César Peluso, quando foi ser presidente do STF, tradicionalmente o presidente do Supremo presidia o CNJ. Por que eu estou dizendo tradicionalmente? Porque falava que um ministro do Supremo vai integrar o CNJ. Mas aí veio a emenda 61/2009, olha que importante isso aqui, ó. A emenda 61/2009, ela promoveu 2 modificações na Constituição. Vou apagar isso aqui, já usei para o que eu queria. Primeira coisa que ela colocou, diz que o presidente do STF seria presidente do CNJ. Aragonês, mas para que ela colocou isso, já que na prática era? Ela colocou por uma razão muito simples. O mandato na presidência do Supremo Tribunal Federal é de 2 anos. E o mandato na presidência do CNJ era de 2 anos também. Problema é que não eram casados os 2 mandatos. Então, na prática, durante alguns meses, o presidente do Supremo não presidia o CNJ, o que era uma situação desconfortável, ok? Mas a razão maior foi outra. É que o ministro César Peluso já tinha mais de 66 anos. E como a gente viu, a idade é de 35 a 66. E aí alguém falou, tira a idade. E por isso também a emenda 61 é chamada de emenda Peluso. Por que emenda Peluso? Porque foi feita para beneficiar o presidente César Peluso, que foi presidente do Supremo Tribunal, ok? Vivendo e aprendendo, né? Você vai vendo aí, e aí não tem mais decoreba, você vai aprender de uma vez por todas, tá bom? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, e como é hoje a questão da idade? Acabaram com a idade, não tem mais idade nem mínima nem máxima. Aí o aluno veio com uma sacada que eu achei fenomenal. Ele falou, é óbvio. Falei, é óbvio o que, animal? Ele falou, e lá tem idade para ser corno, professor? Corno nunca julga, 15, e não tem idade para ser corno. Logo, qual a idade mínima e máxima para o CNJ? Na atualidade, não tem. Não tem idade nem mínima, nem máxima, ok? Já vimos aqui, então, a composição dos tribunais superiores de modo geral. A gente falou aqui de forma bem abreviada, até porque trabalhar em específico aqui, nós vamos trabalhar mais para frente. Eu quero te dar linhas gerais sobre o Poder Judiciário, tá bom? Vou avançar no que eu quero aqui, ó. Vê bem, existe a chamada justiça especializada e a justiça comum. O que é justiça especializada? Simples. Especializada é militar, aqui, militar, eleitoral e trabalhista. Te mete. Esses três ramos são justiça especializada. E o resto, justiça comum. Aragonês, você quer dizer que a justiça federal é justiça comum? Sim. A justiça comum se desdobra em comum estadual, comum federal. Beleza? Comum estadual, comum federal. Ponto importante aqui. Além de ter a comum federal e a comum estadual, eu tenho que ter outro assunto. Justiça da União, Poder Judiciário da União e Poder Judiciário dos Estados. Lembrando, não existe Poder Judiciário nos municípios. Oxe, Aragonês, tem sim, porque aqui na minha cidade tem Poder Judiciário. Ó, pequeno animal de orelhas enormes, o fórum que tem aí na tua cidade faz parte do Tribunal de Justiça do Estado.
não tem poder judiciário, Ministério Público, nem Defensoria Pública no âmbito municipal, tá bom? Vem para cá, ó. Então eu tenho o que é poder judiciário? Melhor te mostrar aqui no quadro. Tudo que está daqui para lá, tudo que está daqui para lá é poder judiciário da União. Isso aqui é da União, 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 União. Só esse pedacinho aqui, ó, que é do Estado. Mas mesmo aqui tem uma exceção. Você aprende lá no artigo 21 que o TJDF é organizado e mantido pela União. Então esse pedaço aqui é estadual menos o DF. O resto tudo é poder judiciário da União. Qual a importância prática disso? Na verdade, isso aqui é importante para a prova e para a vida. Sabe por quê? Se eu fizer concurso para o TRE de Goiás, nada me impede de trabalhar no TRE de São Paulo ou no TRT de Cuiabá, TRT do Acre. Você tanto faz, você pode ir para qualquer lugar do país, meu amigo. Então, a redistribuição, quando você faz concurso para o Poder Judiciário da União, muitas vezes vai solucionar um problema familiar seu. Porque um parente passa para outro concurso em outro estado, e aí você vai acompanhar fazendo isso aqui, ó, Poder Judiciário da União. Beleza, beleza? Tá bom. Poder Judiciário do Estado, então, é só a parte estadual, só o TJ, só isso aqui, ó. Beleza, beleza. Aragonês, você falou ainda agora que o processo não sobe de casinha em casinha. É isso mesmo? É. Na verdade, a regra é feita para parar na segunda instância. Se não parasse na segunda instância, tudo subisse, não ia funcionar. Outro dia eu estava lendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o maior tribunal do mundo. Amigo, se é o maior tribunal do mundo, esse trem deve ser grande para danado mesmo. Vê bem, só o TJ de São Paulo, se subisse para o Supremo só São Paulo, eles já estavam aniquilados. Só São Paulo tem quase 400 desembargadores. O número que a gente está tratando é absurdo, quase 400 desembargadores. Quando você lembra disso, você entende algumas regras da Constituição Federal. Exemplo, lá fala que nos tribunais com mais de 25 membros, poderá ser criado um órgão especial, que vai ter no mínimo 11, no máximo 25. Se você pensar na realidade do STJ, lá tem 33 membros. De 33 para 25, diferença pouco significativa. Mas e de 400 para 25? Olha como a diferença fica bem mais sensível, ok? Se criar o órgão especial, a gente vai trabalhar isso com mais calma, ele vai ter competências próprias do plenário. Mas eu quero que você olhe aqui para o organograma e procure esse asterisco 1 aqui, ó. Sabe por que aqui tem um asterisco? Porque os tribunais militares, em regra, não existem. Eles só existirão em tempo de guerra. A gente não está em tempo de guerra. Então, na verdade, o que eu tenho na Justiça Militar, no braço militar aqui, Justiça Militar da União, é o STM funcionando como segunda instância. Olha para cá, ó. O processo começa na auditoria militar e vem direto para o STM. Aproveitando que a gente está aqui falando de militar, te perguntar uma coisinha. Aqui no Poder Judiciário da União, perdão, na Justiça Militar da União, quem é julgado ali? Quem é julgado aqui? São só os militares ou civis também são julgados? Pois é, naquele lado ali, no Poder Judiciário da União, no braço militar, aqui julga tanto militares quanto civis, desde que por crimes militares. E quem são os militares que são julgados na Justiça Militar da União? Os militares julgados na Justiça Militar da União é o pessoal do EMA. Que EMA? Exército, Marinha e Aeronáutica. Aragonês, outra pergunta. Vê bem, PM e bombeiro, Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Militar, são julgados aí também? Negativo. PM e bombeiro é julgado aqui, ó, por juiz estadual. Você lembra que tem lá vara criminal, vara civil, vara de violência doméstica, tem vara da auditoria militar. A vara da auditoria militar é
do âmbito estadual e nela não se julga civil, são só militares mesmo. Quais militares? PM e bombeiro, ok? Militar da União, vai lá para o Poder Judiciário da União, Justiça Especializada, braço do STM, tá bom? Tá, vou trabalhar com outro ponto aqui, ó. O que me interessa agora, vou apagar isso aqui para você não se confundir. O que me interessa agora é trabalhar com a perspectiva dos juizados especiais, tanto federais quanto estaduais. Os juizados, também chamados de pequenas causas. Queridos, os juizados de pequenas causas foram feitos para ser rápidos ou devagares? Ou devagares é horrível, né? Rápido ou devagar? Devagar. Foi feito para ser simples ou complexo? Simples. Muito ou pouco recurso? Pouco. Acabar rápido. Então, na verdade, o juizado especial, você sai daqui para ele, ó. Daqui para a turma recursal. A turma recursal de juizado especial federal ou turma recursal de juizado especial estadual. Aqui é o federal, aqui é o estadual. Perguntinha. Daqui da turma recursal, tanto essa quanto essa. Dessa aqui, ó, do âmbito estadual, cabe recurso? Vem para o quadro que eu quero te mostrar uma coisa. Nesses dois casos aqui, da turma recursal, vai caber recurso extraordinário diretamente para o Supremo Tribunal. Então sai daqui, direto para lá, se violar a Constituição Federal. Se não houver violação à Constituição Federal, não tem como ir para o STF, ok? Aragonês, se eu entrar com um HC, ó, contra a turma recursal, havia uma súmula do Supremo Tribunal Federal que falava, já que o RE é para o Supremo, então HC contra a turma recursal também é no Supremo. O Supremo cancelou, chega de julgar porcaria, que isso aqui é tudo besteirinha. O Supremo falou, HC contra a turma recursal, ou vem para o TJ, ou vem para o TRF, ok? HC contra a turma recursal de Juizado Especial Federal, TRF. HC contra a turma recursal de Juizado Especial, TJ. Aragonei, por que o TJ está com o asterisco 2 aqui? Você me falou que o asterisco 1 é porque Tribunal Militar não existia, porque a gente está em tempo de paz. Aqui o asterisco é porque os estados, caso queiram, podem criar o Tribunal de Justiça Militar, o TJM. Só que os TJMs não são de criação obrigatória. Os estados podem ou não criar. Na verdade, só vai haver TJM quando o efetivo de PM e bombeiro superar 20 mil. Mas mesmo que o efetivo da PM e do bombeiro no estado seja maior do que 20 mil, a criação continua sendo facultativa, ok? O que o TJM vai julgar? Os militares dos estados, PM e bombeiro. Onde é que tem TJM? Exemplo, São Paulo tem. Tá bom. Vê aqui então o que eu quero trabalhar contigo, ó. A gente falou que de turma recursal de juizado especial federal e de juizado estadual cabe recurso extraordinário para o STF. Vimos também que contra a decisão da turma recursal, tanto no estado quanto no federal, vai caber HC, seja para o TJ, seja para o TRF. Te pergunto aqui, ó, vou apagar aqui até para ficar bem claro, para você não perder nada, ó. Cabe aqui RESP, recurso especial, contra a decisão de turma recursal. Vou para cá, ó. Eu tenho uma decisão de turma recursal de juizado especial federal. Posso subir para cá, para o STJ, com um recurso especial? Não. Posso subir daqui com um recurso especial para o STJ? Não. Não por quê? A súmula 203 do STJ diz não cabe RESP contra a decisão de turma recursal. Repare que é bem claro, não cabe RESP. E aí eu te pergunto, Aragonês, então não cabe nada? Peraí. Não é bem assim. Repara comigo que o caminho que eu vou trabalhar aqui lá no quadro. Mas antes eu quero te perguntar uma coisa. Qual é a lei que regula os juizados especiais estaduais? Você sabe? E a dos federais? Isso vai ser importante para você lembrar por que os caminhos são diferentes. Olha para cá, ó. O juizado especial estadual é regulado pela lei 9.099 de 95.
Já o Juizado Federal é a Lei 10.259/2001. Você vê com clareza que a do Juizado Especial Federal é mais nova. E só ela vai ter um procedimento que ainda não tem no estadual. Beleza? Fica de olho aqui. No Juizado Especial Federal, que é esse aqui, o processo nasce no juizado, vai para a turma recursal de Juizado Especial Federal. Daqui, posso interpor recurso? Sim, para a TRUJ. Aí você fala, meu Deus, que diabo é TRUJ? TRUJ significa Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência. Daqui cabe recurso? Cabe. Para onde? TNUJ. Agora é que lascou mesmo. TRUJ era Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência. E a TNUJ, Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. Daqui cabe recurso? Sim. Para onde? STJ. Como é que chama o recurso? Inominado. Aragonês, recurso inominado é a mesma coisa de RESP? Não, diabo. Recurso inominado não tem nome. O nome é inominado. Vai lá para o STJ, ok? Ah, tá. Mas por que você estava me explicando que uma lei é mais nova do que a outra? Porque a do Juizado Especial Federal tem esse procedimento, a do estadual não tinha. E aí, julgando um recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, lá na relatoria da ministra Ellen Grace, arrumou um jeito de caber algo vindo do tribunal, da turma recursal, do Juizado Especial Estadual, parando no STJ. Não tinha previsão na lei 9.099, o STJ falou, o STF falou, sabe o quê? Cabe daqui para cá, ó, não cabe RESP, como a gente já viu, mas vai caber o Instituto da Reclamação, para preservar a autoridade das decisões do STJ e a competência do STJ. Então, na verdade, da turma, vem para cá, ó, da turma recursal de Juizado Especial Federal, turma regional de uniformização de jurisprudência, chamei de TRUJ. Daqui, TNUJ, Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. Daqui, recurso nominado para o STJ. Agora, do lado estadual, vem Turma Recursal de Juizado Especial e, se for o caso, vai para o STJ por meio da reclamação. Importante você lembrar que não cabe RESP nem daqui, vindo para o STJ, tá bom? Com essas explicações gerais, eu venço aqui o primeiro ponto da nossa aula, mas fica aí comigo porque nós temos muito mais para ver dentro do Poder Judiciário. Até a próxima!